Leito 6, é Paulo Henrique, um paciente jovem de 37 anos, paciente aí do sexo masculino, bastante emagrecido, um diagnóstico de HIV. Ele foi admitido por uma diarreia aí aguda, oito dias aí, e sinais de choque hipovolêmico, uma acidose metabólica hipercolorêmica grave, pH de 7,1, BIC de 9, um NO-GAP de 9. Aí foi realizada uma expansão volêmica, né, o paciente com uma acidose metabólica grave, fizeram uma expansão volêmica com uma solução bicarbonatada, bicarbonato de sódio 8,4%, botaram lá 150 ml dessa solução, diluído em 850 ml do nosso cloreto de sódio 0,9%. O paciente evoluiu com edema agudo de pulmão, precisou de VNI, estímulo diurético, e aí acabou evoluindo com melhora do quadro. Foi iniciado pré antibiótico por conta da diarreia, pensando na diarreia de etiologia bacteriana, o ceftriaxona, o metronidazol, e persistiu com a diarreia. E aí, posteriormente, foi feita uma nova agaso, que a agaso acabou mostrando uma manutenção da acidose metabólica, só que dessa vez uma acidose não grave, né? Um pH 7,3, um BIC de 14, mantendo lá seu anion gap normal, né? E aí foi iniciado dessa vez uma reposição lenta da solução bicarbonatada, que foi mantida aí por mais 6 dias. E aí a gente vai dar uma checada lá na prescrição do nosso paciente. E aí vai ter lá o paciente com uma dieta, obviamente, obstipante, a solução de manutenção do bicarbonato de sódio, a bicarbonatada com 75 ml do bicarbonato, diluído em 425 do soro fisiológico para correr lá esses 500 ml aí em 24 horas, 21 ml hora. O item 4 foi justamente a expansão que foi feita com a solução bicarbonatada, 150 ml do bicarbonato em 850 ml de soro fisiológico. Posteriormente, os antibióticos, as medicações aí mais sintomáticas. O laboratório da rotina anterior, a gente checa lá os exames do paciente, a gente chama a atenção, uma ureia um pouquinho alta, aí de 63, 62, e um sódio, né, uma hipernatremia, um sódio de 153. Uhum. É o que mais chama a atenção aí da gente. E aí vem a nossa famosa pergunta, né? Onde é que está o conjunto de erros aí do nosso paciente do leito 6? Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Vou dar minha visão geral aqui. Perfeito, fica à Marcando vontade, Thiagão. vencedor. Paulo Henrique, beleza. HIV, diarreia, já tá hipovolêmico. Acidose metabólica hiperclorêmica, beleza. Pela diarreia baixa, né? Então, diarreia bem baixa, vai perder potássio, vai perder bicarbonato ali, tudo do trato gastrointestinal. Perfeito. Expansão volêmica com solução bicarbonatada. A gente sabe que a solução bicarbonatada é bicarbonato de sódio, né? A carga de sódio geralmente é bem alta e a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso, provavelmente, ele está Perfeito. com essa hipernatremia e, ó, ele teve um edema agudo de pulmão, né? Muito provavelmente por hipervolemia. O pessoal acertou aí, pegou o cara hipovolêmico e transformou ele num hipervolêmico. Exato. Maravilha. Exatamente. Antibiótico, Exatamente. beleza. Gasometria, vamos ver. pH 7,3, BIC 14, onion gap de 7. Ok. Acho que é isso, meu amigo. Basicamente, o bicarbonato de sódio ele deve ser usado com muita parcimônia, né? Muita sabedoria aí. Com certeza. Com certeza, Thiagão. E aí, como é que tá o pessoal aí nos comentários? Alguém, alguma sugestão?
Por enquanto, tranquilo. Estamos aqui com a minha grandíssima aluna Mariesle, meu braço direito, o João Vitor, Lúcia Samuel, qualquer coisa, tamo aí. Bruna. Pronto. Então vamos lá, Tiagão. Você foi em cima, realmente, é justamente isso mesmo, né? Uma informação válida. Aí o soro fisiológico, ele tem aí uma concentração aí de sódio, né? De 154 mEq por litro, né? E o bicarbonato de sódio, 8,4%, é uma concentração aí de 1.000 mEq por litro. Então, é uma concentração muito maior do que o soro fisiológico, tem que ser usado com bastante parcimônia, é muito sódio, é uma carga de sódio muito grande que tem no bicarbonato de sódio. E ele foi feito dessa forma, né, a 8,4%. Às vezes as pessoas podem questionar, mas por que 8,4%? Não é porque uma solução tão hipertônica assim. Na Uhum. verdade, ele foi feito assim até para facilitar a nossa vida. Porque o bicarbonato de sódio a 8,4%, esse percentual, ele faz com que 1 mEq dessa solução seja equivalente a 1 ml, que seja equivalente a 1 milimol. Então, fica mais fácil para a gente fazer a conversão entre mEq, milimol, ml, quando a gente acaba vendo lá na literatura as recomendações de repor bicarbonato, faz 1 a 2 mEq por quilo. A gente sabe que é a mesma coisa de 1 a 2 ml por quilo, né? Então, isso acaba facilitando muito nossa vida, mas tem aí o efeito adverso temido aí, que é justamente essa sobrecarga volêmica. A grande questão aí, Tiagão, é o seguinte: o pulo do gato aí desse caso é que essa solução bicarbonatada, na verdade, ela foi preparada de maneira inadequada. O que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu tenho de um lado um bicarbonato que ele é muito hipertônico, 8,4%, eu não vou diluir ele em soro fisiológico, que já é uma coisa isotônica. Eu vou diluir ele, na verdade, em água destilada ou solução glicosada. Porque aí eu tenho uma solução que é isenta de sódio, eu pego um grande volume dessa solução que é isenta de sódio, diluo com uma solução, uma quantidade bem menor, uma solução muito hipertônica, e com isso eu consigo ter uma solução bicarbonatada verdadeiramente isotônica. Então, na verdade, o que deveria acontecer é que era o seguinte: a proporção correta para poder ela se tornar isotônica e diminuir o risco dessa sobrecarga volêmica, na nossa prescrição aqui a gente tem 75 ml de bicarbonato a 8,4%, e Hum. que a gente, na verdade, não tem que diluir em soro fisiológico. É um erro que a gente vê muito na prática. Na verdade, a diluição é em 425 ml de água destilada Tá. ou soro glicosado. Então, se o paciente ele estiver, por exemplo, em dieta zero, já aproveita e já bota o soro glicosado. Se ele estiver com uma cetoacidose diabética, uma glicemia descontrolada, a gente bota em água destilada. Então, eu tenho que pegar uma Perfeito. solução que é isenta de sódio para poder diluir com bicarbonato de sódio. É essa proporção daí, 75 ml com 425. Se eu quiser fazer o dobro, se eu quiser fazer 1.000 dias dessa solução, ou uma expansão com 1.000 ml dessa solução, 150 com 850. Eu dobro a quantidade aqui do bicarbonato e da minha solução totalmente hipotônica, que seria água destilada ou soro glicosado. Anota, Então, anota essa proporção aí, meus amigos. Porque assim, pode revirar a internet. Essas dicas da vida aí vocês não vão achar, não. Meu amigo Léo Azevedo não brinca com serviço, não. Ele tá trazendo o suprassumo da medicina intensiva. Obrigado, viu, meu amigo? Já agradeço. nada, Thiago. Aí dá a proposta do YouTube, né? A gente sempre Com tentar certeza. trazer o mais fácil, mais facilitado, o Isso. mais mastigado Prático. possível aí para o nosso, mais prático para os nossos alunos aí, é o grande diferencial do YouTube aí. Então é Maravilha. a proposta das nossas aulas. Então é justamente isso, Tiago. Então, na verdade, foi o que aconteceu. Eu tive uma solução aí que tinha uma carga muito grande de sódio, tanto pelo bicarbonato quanto pelo soro fisiológico. Uhum. Então, na verdade, tinha que fazer uma solução isotônica para diminuir essa carga de sódio. E outra coisa também, essa solução hipertônica, diluindo bicarbonato, que tem sódio a 8,4%, com o soro fisiológico, que já é ali isotônico, na verdade, discretamente hipertônico, eu faço uma Exato. solução muito hipertônica, que vai fazer também o quê? Vai fazer hipernatremia. Uhum. Vai aumentar a osmolaridade sérica do paciente. Essa hipernatremia, se ela for é muito, muito súbita, se for uma elevação do sódio ali muito aguda, pode fazer inclusive a síndrome temida aí da mielinólise pontina, né, que pode ser inclusive catastrófica. O paciente ele pode ter um déficit neurológico grave, com acometimento de tronco encefálico e irreversível, que é pior de tudo.
Então a gente tem que ter bastante cuidado. Então a Já dica pegou é essa. alguma vez, meu amigo? Desculpa interromper. Na prática? Tiagão, não só peguei, como peguei exatamente dessa forma aí. Era um paciente que estava fazendo solução bicarbonatada, Uhum. dessa forma daí, uma solução hipertônica, e que o paciente ficou por vários dias fazendo, já Tá. tinha inclusive corrigido a acidose metabólica, continuaram copiando na prescrição, e aí de repente o paciente evoluiu com rebaixamento súbito do nível de consciência, foi entubado. Quando chegou na UTI, que a gente fez a ressonância, mielinose e pontina. E aí quando a gente Certo. resgatou lá os exames, ele teve uma elevação aí de em torno de 20 mEq por litro de sódio de um dia para o outro, 24 horas. Então eu já Certo. peguei sim. Como é uma coisa que eu vejo muito, viu, meu amigo? E quem tá ali no dia a dia trabalhando, ele vê que a falta de atenção surge como um fator ali que é quase uma patologia. Com Uma certeza. patologia, às vezes o paciente está indo super bem, ele está melhorando a pneumonia, né? Ele está se recuperando. E às vezes vem as iatrogenias, que na maioria das vezes é por falta de atenção. Exato. E acaba que Exatamente. desvia esse curso de melhora do paciente e acaba Exato. piorando muito o prognóstico dele. Então, a gente tem que ser também, além de saber toda essa teoria, de ter a convivência, de ter um manejo prático, a gente tem que atuar como fiscais. Fiscal, exatamente. É Exatamente. fiscal. Às vezes você tem que ficar protegendo o paciente de algumas pessoas, entendeu? É Exato. muito complicado isso aí, bicho. Só quem tá ali no campo de batalha que percebe. Exatamente. Exatamente. E aí, Tiagão, então a solução bicarbonatada, a dica que fica pra galera aí, a solução bicarbonatada ela tem que ser isotônica. É como se eu pegasse um soro fisiológico e acrescentasse bicarbonato nele. Né? E a proporção é justamente essa daí: 75 ml de bicarbonato com 425 ml de uma solução isenta de sódio, água destilada ou soro glicosado. Se o paciente tiver hiperglicemia, cetoacidose, a gente evita a glicose e bota em água destilada. E aí vem a segunda dica aí, que é como repor bicarbonato. Quais são aí as situações clínicas e de que forma que eu vou repor esse bicarbonato. Então a dica é o seguinte: é, é preferível sempre a gente fazer reposição de bicarbonato na solução bicarbonatada, porque ela vai ficar isotônica e ela vai ficar mais fisiológica. Saca. Então é sempre preferível fazer dessa forma. Só que existe uma situação, que é a situação clínica mais crítica que existe, em que se eu estou imaginando que o paciente acabou evoluindo para tal contexto por conta de uma acidose metabólica, Uhum. então eu não tenho que pensar duas vezes. Eu vou fazer meu bicarbonato puro. Eu não tenho tempo para ficar preparando uma solução bicarbonatada. Então eu vou pegar a minha solução de bicarbonato puro na clínica, na prática que a gente faz isso, é uma PCR. Se o paciente tem uma PCR que a gente imagina que seja por uma acidose metabólica, eu vou pegar bicarbonato e vou abrir puro. A gente vai fazer ali 1 a 2 ml por quilo. Eu não vou ficar fazendo solução bicarbonatada. Nas outras situações, é preferível a gente fazer realmente solução bicarbonatada, como a gente já viu agora no slide anterior. E como é que eu posso fazer? Ou eu faço uma expansão volêmica, como de fato aconteceu lá Dá no um nosso exemplo caso aí, por favor, clínico, cara. né, na Se, primeira, na se primeira for, situação ali de uma acidose for metabólica necessário, grave, beleza. ou eu Manda pra faço de você. manutenção, eu deixo aquela solução correndo ali, 500 ml da solução, 1000 ml da solução correndo em 24 horas. Manda aí. Então, quando é que eu vou fazer uma expansão volêmica? A expansão me sugere que é alguma coisa mais grave, que eu preciso rapidamente reverter aquele quadro de gravidade. Então, é justamente isso. Eu vou fazer uma expansão volêmica com uma solução bicarbonatada num paciente que tem acidose metabólica grave. Tem aquele paciente que tem um pH menor que 7,15 ou aquele BIC menor que É, 10. tá, dá E pra para entender cetoacidose também? diabética, a gente até considera o valor, o ponto de corte menor, menor que 6,9 de pH para uma acidose metabólica grave. Então, eu peguei um paciente com acidose metabólica grave, eu preciso tirar ele daquela gravidade, porque a acidose metabólica ela é extremamente tóxica e É, senão disfuncional tá para, dando merda aqui. inclusive, as nossas células, nossos órgãos, faz, agrava a disfunção orgânica. Então eu preciso tirar o paciente daquela situação de gravidade. Então eu preciso tirar ele daquele pH menor que 7,15 e do BIC menor que 10. Então eu vou fazer uma expansão volêmica com a solução bicarbonatada. Preparo a 500 ml daquela solução, boto para correr ali 1 hora, correr aberto, para poder tirar o paciente da gravidade. Colho uma gaso 9 e vejo se já saiu. Pronto. O paciente já saiu da gravidade, ótimo. Não preciso mais fazer expansão volêmica. Eu posso até fazer depois uma manutenção. Eu posso deixar uma outra solução bicarbonatada de manutenção,
para correr 500 mil ml dia, 21 ml hora, 42 ml hora. Para quem eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para aquele paciente que tem uma acidose metabólica com NO-gap normal, em que ele não está grave, porque se ele estiver grave eu vou ter que expandir. E aí vocês podem me perguntar, mas por que acidose metabólica com NO-gap normal? Porque o NO-gap normal, acidose metabólica hiperclorêmica, como a ocasionada pela diarreia, como foi o caso em questão, ela é uma acidose metabólica que envolve perda real de bicarbonato. O que acontece na acidose metabólica com NO-gap aumentado é que eu tenho uma produção de um ânion, que ele se comporta como um NO-gap, em que ele acaba sendo, ele consome o bicarbonato, sistema tampão, ele consome o bicarbonato, e esse bicarbonato consumido, quando a gente reverte a causa de base do NO-gap, a gente consegue devolver o bicarbonato para a circulação. Então, eu não tenho uma perda real, eu só tenho um bicarbonato que está sendo temporariamente consumido. Então, eu não preciso repor o bicarbonato, a solução bicarbonatada, no paciente que tem NO-gap elevado, né? Exceto se ele for grave. Então, eu só vou repor naquela situação de manutenção, naquela situação que eu tenho um NO-gap normal. Naquele paciente ali que ele tem perda real de bicarbonato. A diarreia, ele está espoliando pelas fezes, ele está perdendo bicarbonato. Então, eu vou repor. Então, eu posso botar uma solução bicarbonatada de manutenção. Não preciso ter pressa, não preciso fazer expansão volêmica, porque não é uma dose metabólica grave. E aí, Thiagão, tem uma exceção só, que na prática a gente acaba fazendo também, que é uma manutenção com paciente com NO-gap elevado, que é Uhum. aquela situação ali do paciente que tem acidose metabólica por uremia. Paciente que de repente está com um BIC ali de 12, de 13, o BIC está caindo, eu ainda vou passar um cateter de diálise nesse paciente, vou ter que esperar o nefrologista vir para prescrever a diálise, eu preciso ganhar tempo. Então eu boto uma solução bicarbonatada de manutenção só para Uhum. poder ganhar tempo, para aquela acidose ela de fato não se tornar grave, até o paciente começar o esquema dele de diálise. Certo. Começou a hemodiálise, eu tiro a solução. É uma forma de ganhar tempo, é uma exceção. Ok. Uma observação, meu amigo. Fica à vontade. Lembrando que a diarreia, você tem que lembrar que o paciente vai perder líquido, vai perder potássio também, né? Bicarbonato. Ficar esperto em relação ao potássio do paciente. E falo para vocês que estão assistindo que na anestesia a gente faz o bicarbonato puro, certo? Às vezes a gente fica com receio, né, de fazer o bicarbonato puro, mas se você respeitar aquela dose lá de 1 a 2 ml por Isso. quilo, tá perfeita aí essa referência. A gente faz 1 ml por quilo puro. Na anestesia a gente tem muita assim, a gente tá em cima, né? Gasometria a Perfeito. cada 15 minutos, se você quiser. Então a Perfeito. gente consegue fazer essa correção rápida, mas eu concordo 100% com o meu amigo Léo Azevedo, porque se você tem tempo, se você tem planejamento, se o paciente está com você ali vai ficar alguns dias, nada mais justo do que fazer algo mais suave, né? O corpo humano ele gosta de mudanças suaves, mudanças progressivas, né? Sem nada de uma hora para outra. E aí ele consegue equilibrar melhor a homeostase. Perfeito. Uma ressalva aqui, Tiagão. Você Uhum. falou, foi um excelente comentário. O bicarbonato, 8,4% puro, nessa dose de 1 a 2 ml por quilo, ele pode entrar aqui nesse segundo item. Ao invés de você fazer uma expansão volêmica com solução bicarbonatada, Uhum. você pode fazer ali um bicarbonato puro numa infusão um pouco mais lenta, né? Não fazer aberto, uma Uhum. expansão aberto, porque isso aqui é só na PCR. Uhum. Então você pode fazer em substituição na dose metabólica grave, você pode pegar aquele bicarbonato puro e botar para infundir ali em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, um pouco mais lento. Isso é interessante naqueles pacientes, inclusive, que são mais hipervolêmicos e que a gente quer fazer uma restrição de volume. Então, ao Tá. invés de dar uma solução bicarbonatada que você vai fazer 500 mil ali de expansão, você bota ali 1 a 2 ml por quilo, vai dar o quê? 70, 80, 100 ml de bicarbonato puro, bota para infundir um pouco mais lento. A questão do bicarbonato puro, em expansão, aberto, rápido, é só apenas na PCR, porque aí realmente o risco de um edema agudo de pulmão é muito alto, mas na PCR é questão de risco-benefício. Claro. A gente considera o risco aqui imensurável com relação à questão do benefício, porque o paciente está numa situação catastrófica que é a PCR. E esses Então dados que a gente você pode fazer trouxe, mesmo.
esses dados que você trouxe aí, meu amigo. Volta aí que eu vou tirar uma foto para colocar aqui no meu Instagram, porque o pessoal tá perdendo, né? Meus Pode ficar à amigos, vontade, irmão. olha só, o que é que o meu amigo Léo Azevedo foi atrás pra gente. Perceba que tem dois limites para o pH. Tem o pH do paciente com a cetoacidose diabética, menos que 6,9, e o paciente não cetoacidose diabética, tá vendo? Menos 7,15. Isso aí você tem que ficar caçando nos livros, porque é difícil de achar isso daí. E ainda tem também a indicação pelo bicarbonato. Bicarbonato menor que 10. Perfeito. Isso aí você economizou assim umas 4 semanas de pesquisa da gente. Obrigado aí mais uma vez. Viu? Disponha, Jagal.